Nós temos o caso aqui da mulher adúltera. No seu momento aqui de julgamento está Jesus como advogado dela, os seus acusadores, ela sendo ré, Jesus absorvendo ela da condenação ali com apenas uma palavra e depois dando a sentença final: nem eu também te condeno. Nós encontramos também outro exemplo lá no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Nós encontramos ali uma visão que o profeta teve. E é interessante observarmos porque ali está um exemplo do que será realmente no grande julgamento final. Temos em primeiro lugar aqui o acusador, que é Satanás. Versículo 1 diz: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás é o grande adversário dos filhos de Deus. Ele é o inimigo de nossas almas. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim: então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Em segundo lugar, nós temos aqui o sacerdote Josué, que era o réu desse julgamento. Essa é a situação de todos os pecadores. Observe que o sacerdote Josué não fala nada, ele permanece em silêncio, porque sabia dos seus pecados. O réu aqui não tenta se defender, como no caso da mulher adúltera. No grande julgamento final, querido ouvinte, você vai querer se defender sem um advogado? Aqueles que pensam que no dia do grande julgamento final poderá ser justificado pelas boas obras, pela sua religiosidade, porque foi uma pessoa boa e praticou boas obras, estão inteiramente enganados. Nós estaremos diante do julgamento de Deus, despreparados, desarmados totalmente, porque nós somos pecadores. O réu não pode fazer absolutamente nada. Jesus tem que ser o seu advogado se você quiser ser absolvido do grande julgamento final. E você só tem direito a contratar um advogado perfeito, um advogado fiel, um advogado que nunca pecou, para lhe defender do grande julgamento final. Aqueles que pensam que poderão entrar no reino de Deus porque fizeram grandes milagres e coisas extraordinárias aqui na terra, Jesus vai dizer para esses lá no grande julgamento, em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus há de dizer abertamente para estes: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que não deixaram a iniquidade, não deixaram o pecado. Em terceiro lugar, nós podemos perceber nesse julgamento aqui que o Senhor é o juiz. No versículo 2 diz: mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O anjo está dizendo que o Senhor te repreenda. Judas capítulo 1, versículo 9 diz que o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar contra ele juiz de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso quer dizer que no grande julgamento final, os anjos não podem fazer nada por nós. Aliás, nem os anjos, nenhum ser criado por Deus poderão fazer nada por nós. O grande juiz é o Senhor. Que o Senhor te repreenda, ó Satanás, porque o anjo sabia muito bem que era Deus quem julgava a causa e não ele. Em quarto lugar, os trajes sujos do sacerdote Josué representavam os seus pecados.
No versículo 3 diz: ora, Josué, vestidos de trajes sujos, estava ali em pé diante do anjo do Senhor. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirar-lhe estes trajes sujos. Em Judas capítulo 1, versículo 23, fala do pecado como uma túnica manchada pela carne. Em quinto lugar, os trajes festivos representavam o perdão de Deus. Versículo 4, a parte B diz: e a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: ponha-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz: o que vencer será assim vestido de vestes brancas. Apocalipse 7, versículo 14 também diz: respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14 diz que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Podemos perceber que vestes, no sentido espiritual, simboliza o perdão de Deus. Simboliza Cristo, o Cordeiro de Deus, limpando os nossos pecados. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, o pai disse: tirai essas vestes sujas, velhas, e põe sobre ele vestes novas, vistam ele de vestes novas, limpas. Isso significa dizer que o filho pródigo não apenas se sujou lá no mundo fisicamente, mas espiritualmente estava todo sujo. E o pai perdoou, o pai lavou seus pecados, que esse pai do filho pródigo representa Deus e o filho pródigo representa todos nós. Em Colossenses 3, versículo 9, a parte B diz: pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E em Efésios 4, 24 diz: revesti-vos do novo homem. Temos que tirar aquela roupa do velho homem, do pecado, manchada pela carne, e agora vestir uma roupa nova de um novo homem, criado por Deus, transformado por Jesus, nascido de novo, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Em último lugar, os trajes, por serem festivos, era símbolo da entrada gratuita para a grande festa das bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Em Mateus 22, Jesus fala dessa festa através de uma parábola conhecida como a parábola das bodas do Cordeiro. Só poderá entrar nessa bodas aqui do Cordeiro aquele que tiver vestido de trajes nupciais. É só você ler em Mateus capítulo 22, que você vai perceber que lá só tem entrada franca quem realmente tiver com trajes nupciais. E diz assim, Mateus 22, versículo 11 ao 13: mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava de veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu, se entristeceu. Ordenou então o rei aos seus servos: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, só poderá entrar nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro, só poderá participar aquele que tiver lavado a sua alma no sangue do Cordeiro Jesus. Só entrará nas bodas do Cordeiro como entrada franca, entrada gratuita, aquele que tiver lavado o seu coração no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Diga assim para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, vem purificar minha alma, vem lavar as minhas vestes pelo teu sangue, ó Cordeiro de Deus.
A tua palavra diz que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então eu me arrependo dos meus pecados. Te aceito como meu advogado. Em nome de Jesus. Amém.